Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de língua portuguesa de hoje, eu vou trazer as principais dúvidas, algumas, né, que vocês têm aí sobre língua portuguesa nos concursos, né, nas provas de concurso público. Vale também para provas federais, vestibular, enfim, são as principais dúvidas, né, algumas delas. E eu vou trazendo ao longo do ano outros vídeos focando nessas dúvidas, e eu espero que esse já ajude bastante vocês. Ao final do vídeo eu vou trazer mais 4 dicas para você, né, gabaritar aí, para você ficar excepcional em língua portuguesa. Dicas bem bacanas também. Então me acompanha até o final desse vídeo. Belezinha? Antes então de ir pro vídeo, eu vou pedir que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva caso ainda não seja inscrito e também que ative as notificações. Ativando as notificações, o YouTube te avisa sempre que pintar vídeo novo aqui no canal. Outra coisa importante é você interagir, né, nos meus vídeos, deixando like, comentando bastante, compartilhando, porque assim o YouTube, né, o algoritmo do YouTube entende que você curte meu conteúdo e vai dessa forma disponibilizá-lo para outras pessoas, tá bom, gente? Então conto com você nessa. Vou deixar aqui na descrição e QR Codes aqui do ladinho para você também ir lá nas minhas redes sociais me seguir. Não esqueçam que tem blog também, todo o conteúdo aqui que eu trazer aqui nesse vídeo vai ter lá no blog para você baixar, fazer o download. Então, aqui na descrição tem um link que vai direto lá pro blog para você poder fazer o download desse material. Enfim, gente, comentem, participem. O que vocês gostariam de ver aqui no canal? Qual conteúdo vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal? Isso é extremamente importante, me ajuda para que eu possa planejar e organizar os próximos vídeos, tá bom? Então é isso, não esquece também de comentar aí também se você puder ajudar, fazendo um pix de qualquer valor, para eu poder concluir finalmente as obras no meu escritório, que vai ser também o estúdio dos futuros vídeos aí, então preciso dessa força, tá bom, gente? Bora lá pro vídeo e daqui a pouco eu volto. Estudar português para concurso público parece um pesadelo. São muitas regras que não seguimos no dia a dia, mas precisamos usar na prova para garantir uma aprovação. Também não ajuda muito que a língua mostrada na gramática parece pouco natural e impossível de decorar. No entanto, não há motivo para tanto desespero. Mesmo que português tenha um peso alto na maioria das provas, estudar para essa matéria não é tão difícil quanto se imagina. Para ajudá-lo em seu plano de estudos de português, selecionamos algumas das dúvidas que mais confundem os concurseiros, seja na hora de responder as perguntas da prova de português ou para escrever uma redação para concurso público. 15 dúvidas comuns de português para concurso. Em vez de ou ao invés de. As duas expressões são parecidas e, às vezes, parecem significar a mesma coisa, mas não é bem assim. Ao invés de só pode ser usado quando há uma oposição clara e direta, como em ao invés de sair, ficamos em casa. Aqui, uma decisão é oposta à outra. Em vez de é usado quando há uma substituição e não uma oposição. Por exemplo, em vez de pegar o guarda-chuva, eu peguei um casaco. Neste exemplo, não existe uma oposição, apenas algo foi substituído. De qualquer forma, em vez de pode ser usado no lugar de ao invés de também. Por isso, sempre prefira seu uso para não correr o risco de errar. Faz ou fazem. A conjugação do verbo fazer deixa muitas pessoas confusas quando ele se refere ao tempo decorrido. Faz 2 meses ou fazem 2 meses? A resposta é simples. Se fazer for impessoal, ou seja, não tiver sujeito, ele sempre fica no singular. Por isso, faz 2 meses que trabalho aqui, estaria certo. Esquecer-se ou esquecer-se de? Outra dúvida comum para quem estuda português para concurso é sobre o uso de esquecer-se ou esquecer-se de. Quando o verbo esquecer é pronominal, ou seja, acompanhado do pronome se, sempre usamos de para complementar. Quando não há o pronome se, o complemento não é usado. Por exemplo, ele se esqueceu do casaco ou ele esqueceu o casaco. Ao encontro de ou de encontro a.
Essas duas expressões são muito parecidas e causam muitas dúvidas em quem estuda o português básico para concursos, mas significam coisas muito diferentes. Ao encontro de é usado quando duas coisas estão em harmonia, enquanto de encontro a significa ao contrário de. Por isso, minha opinião vai ao encontro da sua significa que as duas pessoas estão concordando. Agora, minha opinião vai de encontro à sua significa que tais pessoas estão discordando sobre o assunto. Através ou por meio. Muitas pessoas acreditam que essas duas expressões são substituíveis quando estudam português para concurso. Na verdade, de acordo com a gramática, através só pode ser utilizado quando houver a ideia de atravessar, como em eles viajaram através do estado. Se você quiser dizer por intermédio, deve usar por meio. Eles conversavam por meio de mensagem. Usar o advérbio através com um sentido diferente de atravessar pode soar estranho, além de estar incorreto. A meu ver ou ao meu ver. Essa é uma expressão fixa. É sempre a meu ver. Ao meu ver está errado, então nunca a use na hora de escrever uma redação. A princípio ou em princípio. Mais uma vez, essas duas expressões são parecidas e parecem substituíveis, mas significam coisas bem diferentes. A princípio é um equivalente de início. A princípio pensamos que ele estava em casa. Em princípio, por outro lado, é um equivalente de em tese. Em princípio, devemos sair agora para chegar a tempo. Senão ou senão. Essa é ainda mais difícil para quem estuda ortografia para concursos, porque a única diferença é o espaçamento. Senão é usado em condições. Por exemplo, se não terminarmos agora, podemos terminar amanhã. Por outro lado, senão significa a não ser. Ela não fazia nada senão dormir. Onde ou aonde? Apesar de serem parecidas, essas duas palavras têm uma diferença sutil. Onde é um lugar onde algo está, como na frase onde você estuda? Já aonde indica movimento e é um lugar para onde se vai. Ainda não sabemos aonde vamos. A ou a. Quando se usa cada uma dessas palavras, o verbo haver é usado para indicar tempo no passado. Estudo aqui há 3 anos. O a é usado para indicar futuro ou distância. A reunião é daqui a 2 dias. Há 2 dias ou há 2 dias atrás? Apesar de ser muito usado na fala, há 2 dias atrás é uma redundância. Se tem o a, já está marcado que foi no passado e por isso não é necessário, não é preciso usar o atrás. Então, a forma certa no português é há 2 dias fiz uma viagem inesquecível. Precisa-se ou precisam-se? Nesse caso, a partícula se torna o sujeito indeterminado e não temos como concordar o verbo com um sujeito indeterminado. Por isso, ele permanece no singular. Precisa-se de voluntários. Tem ou tem? Essas duas palavras são, na verdade, conjugações do mesmo verbo. Tem é o verbo ter conjugado na terceira pessoa do singular. Ele tem, ela tem. Já o tem é o verbo ter conjugado na terceira pessoa do plural. Eles têm, elas têm. Por isso, dependendo da frase, os dois podem estar certos, desde que conjugados adequadamente. Prefiro do que ou prefiro a. Apesar de no dia a dia dizermos frases como eu prefiro morango do que banana, essa não é a forma gramaticalmente correta de regência do verbo preferir.
Na verdade, esse verbo pede a preposição a. Eu prefiro morango a banana. A nível de ou em nível de? Por último, outra expressão que traz sempre confusão na prova de português para concurso. Em nível de significa no âmbito, como em os estudos serão feitos em nível de análise. Por outro lado, a nível de significa na mesma altura, como quando dizemos que algo está ao nível do mar. Agora, algumas dicas para você aprimorar o seu conhecimento em língua portuguesa. Invista em boas gramáticas. Gramáticas da língua portuguesa serão sempre seus melhores guias para tirar dúvidas pontuais do idioma e parte essencial do material de estudo para concursos. Alguns editais indicam a gramática que os concurseiros devem usar. Caso o seu não indique, procure por uma gramática recente. Além da gramática a ser usada, algumas bancas organizadoras de concurso também podem ter diferenças sobre a forma de cobrar o seu conhecimento sobre português. Saiba o básico. O estudo de um idioma pode ser dividido em algumas categorias. Dentre as que caem na prova, nós temos a morfologia, que é a estrutura e classificação de palavras, a sintaxe, que é a disposição de palavras para formar uma frase, um parágrafo ou um discurso, e a semântica, que é o significado das palavras. Saber disso já é uma ótima forma de organizar os seus estudos. Contudo, você também pode estudar outros conceitos de português básico para concursos. O que é um verbo, o que é um advérbio, o que é um adjunto adnominal. Se as respostas para essas perguntas estiverem na ponta da língua, então você está no caminho certo. Leia muito! Ainda que você possa estudar ortografia para concursos da mesma forma que você estuda outras matérias, lembre-se de que o melhor jeito de aprender um idioma é estar em contato frequente com ele. Por isso, se você quer saber mais do português formal e gramaticalmente correto, leia muito, mas escolha fontes confiáveis como jornais, revistas ou livros. Tenha em mente que a língua portuguesa evoluiu. Você pode pegar uma questão formulada em 1980 para estudar matemática, porque suas regras não mudaram desde então. No entanto, para estudar português para concurso, uma prova do começo dos anos 2000 já está defasada. Isso porque algumas regras gramaticais se adaptaram aos novos tempos. A ortografia mudou e, em geral, já não falamos exatamente a mesma língua. Então, sempre procure por materiais de estudo mais recentes e busque revisar os temas estudados. Estudar português para concurso não é um bicho de 7 cabeças. Afinal, você já fala esse idioma. Por isso, deixe os receios de lado e foque em aprender mais sobre a sua língua materna. Seu esforço será recompensado com uma aprovação. É verdade que as dificuldades no caminho da aprovação são enormes. Entretanto, elas podem ser contornadas quando você tem as ferramentas corretas ao seu alcance. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aqui para eu saber o que vocês acharam. E não esquece que é extremamente importante que vocês comentem também qual outro assunto, que mais vocês gostariam de ver. Não esquece que tem playlist já cheia de vídeo. Inclusive eu vou dar uma atualizada em bastante conteúdo que eu já trouxe. Atualizar com novas maneiras, novas formas, com o mesmo conteúdo novo, enfim, o que vocês acharem bacana, comenta aqui que eu trago para vocês com certeza em breve, tá bom? Um beijo especial e me acompanhe nos próximos vídeos que tem muita coisa bacana acontecendo, então eu conto com você, tá bom? Um beijo especial e tchau, tchau! Até o próximo vídeo.